Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, é uma alegria estar mais uma vez aqui trazendo a mensagem. E eu oro que o Espírito Santo venha me usar, que vocês possam ver Deus falando e não eu falando. Realmente essa mensagem venha a ser uma flecha em cada coração aqui. Hoje nós vamos falar de reino de Deus, vontade de Deus, e que realmente a vontade de Deus venha a ser feita na vida de cada um de nós. E eu gostaria de saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Gostaria, levante sua mão, mantenha ela erguida. A nossa equipe de integração chegará até você, vai entregar um cartãozinho. Peço que durante a celebração vocês preenchem esse cartão. E na saída, no momento que vocês forem embora, vai ter alguém lá da recepção naquele tonel azul para receber vocês e deixar um presentinho com vocês. A gente quer conhecer a história de vocês e queremos que vocês sejam membros dessa igreja. Amém? Bom, então nós estamos no ano da liberdade, onde a gente tem como texto base: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está sendo um ano fantástico, um ano que realmente Deus está mexendo com cada um de nós. Nós já vivemos a série Identidade e hoje nós estamos na série Paternidade, falando da paternidade do Pai, o que o Pai quer para a nossa vida. E hoje vai ser a terceira mensagem. A primeira mensagem o pastor ministrou sobre Pai Nosso, onde tinha como título a mensagem: Deixe Deus ser seu Pai, deixe o Pai ser seu Deus. E a gente aprendeu que o Pai ele é de todos, o Pai é nosso, e que realmente na nossa vida a paternidade é muito importante. Por mais que muitas vezes a gente teve o nosso Pai presente, Ele deixou algumas coisas que não conseguiu suprir. E Deus, como o nosso Pai Celestial, Ele vem para suprir essa necessidade. Toda necessidade que o nosso Pai presente, o nosso Pai ausente deixou, o nosso Pai Celestial quer suprir. A segunda mensagem foi ministrada pelo presbítero Luiz. Ele falou sobre autoridade e santidade. E ele falou que um caminho para ter um relacionamento saudável com o Pai é a santidade. Então, quanto mais santos a gente vai se aproximar do Pai, e o Pai vai despertar em nós uma autoridade sobre o pecado, uma autoridade para nós conseguir viver a vida que Deus quer para nós. E hoje eu quero ministrar para vocês sobre vontade de Deus e governo de Deus. Quero que vocês entendam que a vontade de Deus, o reino de Deus é estabelecido na nossa vida. A vontade de Deus tem que ser diária. Diariamente a gente tem que renunciar a pecados, diariamente a gente tem que renunciar às nossas ambições para viver aquilo que Deus quer para nós. O texto base da mensagem de hoje está lá em Mateus, capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então, quando a gente chama o reino de Deus, significa que a gente quer viver esse reinado de Deus. A gente está dizendo que Deus vai ser o nosso rei, e o reinado funciona como rei e súdito. Quando a gente chama o reinado de Deus para a terra, a gente está dizendo que hoje nós queremos ser súditos de Deus, súditos fiéis, súditos que o nosso rei vai dizer para a gente ir à direita, e a gente vai à direita. A gente vai obedecer de qualquer forma, independente da palavra que quiser. Mas trazendo para a nossa realidade, a gente está dizendo que Deus ele vai ser o nosso Pai, e nós seremos filhos obedientes. Então, como título da mensagem de hoje, faça a sua vida o reino de Deus. A mensagem de hoje, então, eu quero trazer o entendimento de reino. Quero mostrar para vocês o que realmente é o reino de Deus. Um reino de serviço, um reino que a gente serve, e falar que Deus, como rei da nossa vida, Ele quer ser nosso Pai. Ele quer assumir esse papel de reinar na nossa vida. Mas para isso acontecer, nós temos que se submeter a Ele, nós temos que entender esse reinado. Então, ponto 1, vocês podem completar na guia de vocês. Tenha em mente que você é filho do Rei dos Reis. Jesus veio para você se tornar filho. Então, quando eu imagino Reino de Deus, uma história que vem na minha mente é a história de Davi. Porque Davi foi um cara que Deus tinha como destino, como chamado para ele ser rei, governar, um chamado de governo. Davi ele era o filho mais novo de um homem chamado Jessé, que morava na cidade de Belém. Davi ele era aquele cara que cuidava das ovelhas do pai, tocava harpa. E certo dia Deus ele rejeita Saul e fala com o seu profeta Samuel que gostaria de ungir um filho de Jessé a rei. A gente conhece a história e sabe que esse rei, Davi foi ungido a rei. Quando Davi foi ungido a rei, o Espírito Santo
tomou ele, o Espírito Santo tomou todo o corpo dele. A gente sabe quando a unção de governo saiu de Saul, a unção de governo foi para Davi. Saul ele começou a ser atormentado com um espírito mau, e Deus ele já planejou todo o caminho de Davi. Mais tarde, então, Davi foi trabalhar para Saul. Como Davi tinha aquele espírito mau, Deus usou um dom, um talento de Davi, que era tocar harpa, e essa música fazia com que Saul ele não era mais atormentado. Então, Davi foi trabalhar para Saul como escudeiro e tocando a harpa para ele. Quando, em certo momento, quando os filisteus eles atacaram Israel, Davi derrotou um gigante, derrotou Golias, se tornou um guerreiro muito famoso, um guerreiro muito popular na época, e isso fez que em Saul gerasse uma inveja. Saul começou a invejar Davi, porque tudo que Davi fazia dava certo, porque o Espírito de Deus estava com Davi. E a Bíblia fala que Saul começa a perseguir Davi, Saul quer matar Davi, mas Davi ele era muito amigo de Jonatas, que era filho de Saul, e esse amigo começou a ajudar Davi a escapar da morte, a escapar de Saul. Davi se tornou um fugitivo durante anos. Pensa a história, Davi foi ungido a rei, mas olha tudo o que aconteceu até ele se tornar rei. Então Davi se tornou um fugitivo durante anos, ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi teve uma chance uma vez de matar Saul, mas ele não matou Saul, porque ele entendeu que toda a autoridade é instituída por Deus. Davi ele não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus de todo o coração. Davi fazia o melhor para obedecer a Deus, e quando Davi pecava, ele reconhecia o seu pecado, que a Bíblia fala que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Quando ele pecava, ele se arrependia de verdade para Deus. Ele chegava a Deus, orava: Deus, eu fiz isso, eu cometi isso. E muitas vezes na nossa vida é isso que falta. A gente peca, a gente erra e a gente só vai lá: Deus, eu errei, eu quero pedir perdão. Mas quando a gente pede perdão a Deus, a gente tem que dar nome aos nossos pecados. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu falei aquele palavrão. Eu quero te pedir perdão porque eu bati no meu coleguinha chamado tal. Então, quando a gente se quebranta para Deus, a gente deve dar nome aos bois. E Davi fazia isso. Por isso que Deus gostava de Davi, porque Davi ele se humilhava, ele se arrependia de todo o coração. Como todos nós, Davi tinha muitos pecados, mas ele se arrependia com humildade. Ele sabia que a sua salvação dependia totalmente de Deus. Por isso, Deus abençoou Davi, garantindo que seguisse a sua descendência. O próprio Jesus, o nosso Rei Salvador, ele foi conhecido como descendente de Davi. E aqui fica um grande segredo, então. Quando vivemos o reino de Deus, a gente deve ser humilde, a gente deve ser servo, a gente deve ser obediente, a gente deve se arrepender com o coração a Deus, com toda a vontade a Deus, para que esse reino venha descer na nossa vida. Deus ele tem uma unção para cada um de nós, uma unção de reinado. Davi, Deus chamou para ser rei, mas talvez o reinado na nossa vida seja para ser um rei na nossa escola, na nossa família, ser o governante da nossa família, ser um governante em meio aos nossos amigos. Talvez o reinado da nossa vida é nós saber usar os talentos e dons que Deus deu para cada um de nós. Deus despejou uma missão, talentos, dons para a nossa vida. E muitas vezes a gente acaba desprezando esses talentos. A gente acha: mas meu talento é cantar, o que eu vou fazer cantar? Já tenho a banda completa na igreja, só sei cantar louvor, só sei cantar música mundana, e eu acabo rejeitando esse dom. Talvez o teu dom seja limpar, cozinhar, e você acha que esse dom que Deus te deu é um dom insignificante, um dom que muitas vezes você rejeita. E o que eu acho interessante, que foi que eu aprendi bastante nesse curso com o Perso, é que a gente não pode rejeitar o nosso dom. Nosso dom a gente tem que largar para Deus utilizar. Deus ele faz maravilhas com o nosso dom. E algo que me chamou a atenção, que o Perso falou, que o sonho dele era ser jogador de futebol. Mas ele era um cara que quando falava com seus amigos, todo mundo dava risada, todo mundo chamava ele de palhaço, o cara dos risos, o cara que alegrava a turma. E ele queria ser conhecido como filho de Deus, não como um palhaço, não como alguém alegrado. Até ele entender que Deus despejou na vida dele um dom de alegria. E a alegria é um fruto do Espírito. E muitas vezes, com esse dom, o reino manifesta. O reino manifesta nas risadas, nas gargalhadas, porque um clima que muitas vezes está pesado, uma piada tua torna o reino de Deus ali. O clima triste torna um clima alegre. O Filho de Deus ele deixou a sua posição no céu não para ser servido, e sim para servir.
Jesus ele nasceu e foi criado numa cidade pequena, uma cidade marginalizada, de Nazaré. E as pessoas faziam comentários daquela cidade, dizendo: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Era o último lugar que eles imaginavam que poderia nascer o rei. O último lugar que poderia ter um rei, que hoje é o rei que a gente louva, que a gente agradece, que transforma vidas, que cura, que faz milagres. E ninguém imaginava que esse rei vinha de lá. Mesmo Jesus sendo o cara mais sábio da época, de todos os tempos, ele trabalhou com as mãos, ele fazia serviços de carpintaria, construía casa, trabalhava com madeira. E depois, na vida adulta, que ele foi fazer o seu ministério, fazer o seu chamado. Jesus ele deixou para nós vários ensinamentos no período que esteve aqui na terra, ensinamentos que perpetuam até hoje. O Rei dos Reis aceitou ser executado ao lado de criminosos comuns. Ele concordou ser massacrado, ser cuspido, ser humilhado, ser maltratado. Mas em momento algum ele quis usar sua força bruta. Poderia pedir para Deus livrar aquele cálice, poderia pedir para Deus que matasse aquele povo que está fazendo aquela injustiça, mas em momento algum ele quis fazer isso. Jesus ele escolheu o caminho mais doloroso, uma via de sofrimento, mas uma via que nos mostrava a morte total do nosso eu. O reinado de Deus na nossa vida, ele inicia quando decidimos morrer para as nossas vontades, quando decidimos morrer para o nosso eu e começamos a buscar os sonhos de Deus, começamos a buscar a vontade de Deus, buscar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes viver o reinado de Deus é viver em obediência, muitas vezes é manter a calma, muitas vezes o reino de Deus na nossa vida é esperar, é ficar em silêncio, muitas vezes receber um não e a gente seguir firme naquela palavra. Essas são as atitudes que demonstram que Deus está mexendo na nossa vida. Quando muitas vezes um pai, uma mãe, um professor diz não, e a gente aceita aquele não sem murmurar. A gente fica em silêncio e a gente espera as coisas acontecerem. Ponto 2. Tenha o reino de Deus como foco divino. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O reino de Deus, ele sempre teve na mente de Jesus. Jesus sempre, quando tinha a oportunidade, ele falava com os seus seguidores mais próximos sobre o reino, falava através de parábolas, mas em momento nenhum ele falou do reino de forma extraordinária, de forma grande, de forma grandiosa. Ele comparava o reino de Deus como um grão de mostarda, algo pequeno, menor do que entre as sementes. Tem um texto que está em Lucas 13:18 que diz o seguinte: como que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta, e a planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Então Jesus, quando ele falava do reino de Deus, ele falava como algo pequeno, mas algo que se desenvolvia, algo que crescia, algo que se transformava em uma grande árvore. A gente pode comparar o reino de Deus como um fermento que a gente faz em pão. Quando a gente faz um pão e coloca fermento, a gente pode perceber que aquele pão ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e sem fermento ele não cresce. E na nossa vida a gente precisa do reino de Deus para a gente desenvolver, para o nosso chamado crescer e para a gente viver aquilo que Deus quer. Então o reino de Deus ele começa na nossa vida de forma pequena. Mas para a gente entender como o reino de Deus funciona, a gente tem que conhecer a nós mesmos. A Bíblia fala que nós somos formados de carne, alma e espírito. Carne é esse corpo que tem, esse braço, essa orelha, esse nariz esquisito, essa testa, coração, pulmão. Isso a Bíblia chama de corpo. E alma é onde provém os nossos sentimentos, as nossas angústias, tristezas, emoções. E o espírito é onde bota em ordem todos esses sentimentos, bota em ordem toda essa bagunça, é onde orienta a gente a caminhar no caminho certo. E o reino de Deus ele só pode ser iniciado na nossa vida quando a gente entrega a vida para Jesus. Por quê? Porque se a gente olhar a história desde Adão e Eva, quando a gente saiu do jardim do Éden, o espírito na nossa vida ele morreu. E o espírito na nossa vida ele só renasce quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo ele assume esse lugar na nossa vida.
O que significa isso? Que quando a gente aceita Jesus, aquele espírito que estava morto no nosso ser, ele renasce. E aí ele começa a tomar conta do ambiente. Ali é plantada a primeira semente de mostarda. Com a falta desse espírito no nosso ser, a gente fica desordenado, a gente fica perdido. E nesse meio desse mundo cheio de pecado, a gente acaba ficando dominado por ele. A gente acaba tendo pensamentos e desejos que provêm do mundo. Mas quando entregamos a vida para Jesus, esse Espírito Santo ele entra no nosso ser e ele fica morando lá. A gente pode comparar a nossa vida como uma casa. E o Espírito Santo ele se torna um hóspede permanente. Um hóspede, quando ele entra no nosso ser, ele começa a fazer da limpeza. Planta a semente, demonstrar a semente do reino de Deus, mas para que o reino comece a crescer ali, ele tem que tirar todos os entulhos, tem que tirar todas as sujeiras, para que aquela árvore ela comece a se desenvolver. Então, quando o reino de Deus começa na nossa vida, ele começa pequenininho. Ele começa com o Espírito Santo limpando a casa, limpando a sala, limpando a cozinha, tirando aquelas mentiras muitas vezes que a gente faz, tirando aqueles medos, tirando aquelas ansiedades, tirando tudo aquilo que o inimigo plantou na nossa vida, tirando todos aqueles pecados que estão enraizados no nosso ser. Por isso que muitas vezes quando a gente se converte, é todo um processo para a gente ficar santo, para a gente ficar puro, para a gente conseguir se jogar nos braços de Deus, para a gente conseguir adorar a Deus por completo. Porque o Espírito Santo está ajeitando a casa, ele está fazendo essa limpeza. E assim que começa o reino na nossa vida, à medida que o Espírito Santo vai limpando esse ambiente, essa árvore de mostarda ela começa a crescer. Ponto 3. Faça da vontade de Deus a sua vontade. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Salmos 48. O nosso Deus é o nosso rei, ele é o nosso governador, ele é o nosso líder, pastor, amigo. Tem vários atributos que a gente pode dar para Deus, mas Deus ele quer ser pai na nossa vida, ele quer ser rei na nossa vida. E assim como um pai na nossa vida, ele é apaixonado por seus filhos. Tem um texto que fala o seguinte: qual de vocês que seu filho pedir pão, o pai da pedra? Qual de vocês que um filho pedir peixe, o pai da cobra? Se nós, sendo homens maus, sabemos dar os bons presentes aos nossos filhos, quem dirá o Pai do céu, que é bom, que dará tudo o que a gente pedir. E assim o reino de Deus ele começa a nossa vida. Quando a gente entende que Deus é o nosso rei, que Deus é um pai bom, e o pai bom ele faz as coisas boas quando a gente segue a vontade dele, assim começa o reino de Deus. Certo dia, na minha vida, na verdade lá em casa, na casa do pai, o meu irmãozinho ele gosta nessas datas de aniversário, de Natal, pedir um presente. Ele é bem espontâneo, assim, eu quero isso. O apelido dele é de pidão. O que ele quer, ele vai lá e chega e pede. E chegou, se não me engano, foi em dezembro. Ele chegou para o pai: pai, eu quero um skate. E o pai, olhando todo o ambiente, olhando todas as circunstâncias ali que envolvia esse tal de skate, disse: não, filho, eu não posso dar esse skate. Não que eu não queira, mas eu tenho medo de tu andar nesse brinquedo porque tu pode se machucar. Porque a rua lá na frente da casa do pai, ela é uma rua asfaltada e ela é bem íngreme assim. Então, se tu anda de skate, tu dispara e pode se tentar. E o pai, visando isso, disse: não posso dar porque tu pode andar, tu pode se machucar, é uma rua movimentada, pode vir um veículo e pode te bater, e tu pode se machucar, e eu quero livrar isso de ti. Não quero que pese isso na sua vida, não quero que tu sofra essa dor. E meu irmão não entendeu, porque todos os amigos dele tinham skate, todos os amigos dele brincavam no skate, ninguém tinha se machucado. E eu me lembrei de uma frase que o pastor sempre diz, que a dor da obediência é sempre menor que a dor da desobediência. E às vezes, no momento quando um pai chega e diz um não na nossa vida, a gente fica chateado. Deus ele disse vários não durante a vida. Até os mandamentos que ele escreveu para Moisés, começaram a maioria com não. Não matarás, não furtarás. E muitas vezes um não na nossa vida pesa. Mas meu pai deu esse não para o meu irmão, mas disse: mas se tu pegar a tua mesada, se tu quiser comprar, tu pode comprar. A mesma coisa Deus disse para nós: tu é livre, tem livre, tu pode fazer. Mas a minha vontade é que tu não faça aquilo. Passou um tempo, e uma amiga da minha mãe, que mora em Santa Bárbara, uma triste coincidência ali total, ligou para a mãe e disse: não, eu quero visitar vocês, quero marcar um horário para nós conversar, colocar os assuntos em dia, mas eu quero levar um presente. Seu filho mais novo, a gente fica mais velhinho, não ganha presente, né? E
E isso meu irmão, ouvindo a conversa, disse: eu quero skate, eu quero skate. E a mulher no outro lado do telefone não viu que queria skate e ela comprou esse tal skate. E deu para o meu irmão ficou naquela alegria, naquela euforia, ganhei o presente que eu tanto queria. E meu pai ficou chateado, né? Porque ele não queria dar aquele presente. E passou o tempo, meu pai não proibiu, não, pode brincar, agora já ganhou, não tem o que fazer, como é que pode proibir de tu usar esse presente? Passou o tempo, meu irmão brincando, e um certo dia ele desceu uma descida lá em casa, e quando ele foi fazer a curvinha, trancou a roda do skate numa brinca. E ele foi e tombou para frente. Um tombo simples, um tombo normal, um tombo que talvez não aconteceria nada, e quando ele tombou, ele se apoiou com o braço no chão, e ele acabou quebrando esse ossinho aqui. Na verdade, esfarelou o ossinho. Eu levei ele para o hospital, ele com muita dor, mas vamos falar pela dor, porque queria ficar aquele brinquedo. O médico foi lá, engessou o braço, pediu para ele voltar outra semana, e ele se queixando de dor, na outra semana volta para o hospital, e o médico disse: não tem o que fazer, a gente vai precisar quebrar o braço e colocar um pino. E naquilo, quando ele foi para o hospital, recebeu a notícia que tinha que quebrar, ficou nervoso, ficou totalmente nervoso, uma besteira, quebrei meu braço. E o interessante é que tão nervoso que ele ficou, o médico foi lá e colocou anestesia, aquela que tu cheira, e disse: ó, eu vou botar anestesia aqui pra ti, tu assopra um balão e daí tu vai dormir. E foi, botou anestesia, estourou 5 balões, e não dormia. Tipo, de tão nervoso que ele estava, a anestesia não pegou. Daí o que aconteceu? O médico pegou e colocou uma na veia, colocou anestesia na veia, disse: não, vou colocar essa anestesia mais forte, mas ele só vai acordar pelas 4 da tarde. Então ele fez a cirurgia, colocou o pino, e a mãe meio-dia foi lá visitar ele no hospital e começou a falar com a enfermeira: ó, meu filho fez a cirurgia, tal, processo, e perguntou que hora ele vai levantar. Não, ele vai levantar entre as 3 e 4 horas, meio-dia ela foi lá. E nisso ela falando com a enfermeira, o meu irmãozinho disse: não, eu estou ouvindo tudo, estou escutando, era meio-dia, o cara acordou 3 horas antes. E naquilo a mãe foi falar com ele para ver como é que ele estava, ele começa a ter um ataque cardíaco. Começa a passar mal, e tiveram que fazer uma massagem dele, resumindo, ele quase morreu no leito. Uma simples brincadeira, e isso muitas vezes é o que acontece na nossa vida. O Pai, Ele manda nós não fazer aquilo, Deus manda nós não seguir aquele caminho, e quando a gente vai lá, por desobediência, porque todo mundo faz, a gente acaba morrendo, a gente acaba perdendo a nossa vida. E um bom pai, ele muitas vezes na nossa vida, ele vai dizer não para nossas vontades, porque ele tem uma visão ampla, ele sabe tudo que vai acontecer, sabe muitas vezes o risco daquilo que vai acontecer, e muitas vezes o nosso pensamento, querendo fazer aquilo porque todo mundo faz, a gente acaba quase morrendo. Então tem um texto que está em Romanos 12:2 que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então um pai na nossa vida, assim como meu pai fez, ele não queria que meu irmão não tivesse aquele presente, mas ele estava livrando dele se machucar, e de fato foi isso que aconteceu, ele acabou se machucando. E muitas vezes Deus na nossa vida diz muitos nãos para nós, porque Ele sabe que lá na frente a gente pode se machucar. E é isso que Deus quer livrar da nossa vida, que o reino dele seja feito quando a gente é obediente a Ele. Independente se muitas vezes a gente não sabe, se todo mundo faz, Deus disse para você: não é não, não precisa questionar. E tem uma história que fala sobre o reino de Deus, que é uma história que foi a primeira história que eu ouvi quando me converti, uma história que está no DVD da Oficina G3, quem escuta vai se lembrar dessa história, a história das mariposas, que certo dia as mariposas chegaram na mariposa rainha, por que nós temos essa atração pela luz? Por que quando nós vemos uma luz nós somos atraídos, nós temos vontade de ir em direção a essa luz? E a mariposa rainha pensou, e não sabia dar essa resposta, não sabia como responder às mariposas, não sabia por que sentia aquela atração pela luz, mas ela foi inteligente na hora e disse: não, eu quero chamar 3 mariposas aqui, vem você, fulano, ciclano, beltrano. Chamou as 3 mariposas lá. Ele disse: ó, fulano, ciclano e beltrano, vocês vão agora sair daqui e tentem achar o significado de por que vocês estão atraídos pela luz. E saiu aquelas mariposas voando, a mariposa rainha ficou aguardando elas voltarem, e volta a primeira mariposa, a mariposa fulano, com os olhos queimados, quase cego,
E chega a mariposa rainha, eu voei tão longe, mas tão longe, e encontrei a luz de uma lâmpada. Cheguei o mais próximo que eu podia chegar naquela luz, mas eu não aguentei mais porque meus olhos começaram a arder, meus olhos começaram a queimar, e eu não consegui encontrar o significado da luz. Eu não consegui entender porque nós somos atraídos por aquela luz. Mas quanto mais chegava perto, mais cego eu ficava e mais vontade eu tinha de ir. E a mariposa rainha pensou, mas não sabia como dar a resposta. E aguardou as demais mariposas. E passou uma hora, volta a mariposa ciclana, e a mariposa ciclana, toda machucada, toda quebrada, toda queimada, veio caminhando porque não conseguia voar, e disse: mariposa rainha, eu voei tão longe, mas tão longe, quando eu avistei a luz de uma lamparina, eu cheguei tão próximo daquela luz, que as minhas asas queimaram, que eu comecei a ficar quebrado, eu caí. Mas, mariposa rainha, quanto mais próximo eu chegava daquela luz, mais eu queria ir, mas eu não aguentava. Era muita dor, minhas asas queimavam, e por isso eu estou voltando aqui. E eu não entendi o significado da luz. E a mariposa rainha começou a pensar e não entendeu aquilo. E eles começaram a aguardar a terceira mariposa, e ela não voltava, Então a mariposa rainha, ela pediu para as demais mariposas irem atrás daquela terceira mariposa. E foi que as mariposas encontraram a mariposa rainha. Mariposa rainha, nós vamos longe, mas muito longe. E nós encontramos a luz de uma vela. E naquela vela, nós encontramos alguns pedaços da mariposa ciclana. E ela acabou por morrer por lá, acabou por ficando por lá. Mas a gente não teve coragem de ir lá, a gente voltou imediatamente para te contar. Nós queríamos ir, mas a gente queria te contar. Mas ela acabou ficando por lá. E a mariposa rainha começou a meditar naquilo e ela entendeu que somente a terceira mariposa, aquela que se jogou na luz, ela entendeu o significado da atração da nossa luz. O que nós podemos trazer para o nosso contexto atual? Que o reino de Deus é aquela luz. No momento que a gente ficar apenas chegando perto da luz, a gente vai acabar se ofuscando pelo mundo, a gente não vai conseguir que Deus queime esses olhos carnais que a gente tem uma nova visão do reino. Quando a gente ficar chegando próximo de uma vela, nós vamos ficar machucados, nós vamos ficar quebrados, mas a gente não vai conseguir entender o reino de Deus porque ele não conseguimos chegar tão próximo. A gente deve ser que nem a terceira mariposa, a gente deve se jogar no reino de Deus. A vida cristã, a vida do reino, a gente não pode ficar apenas orbitando Deus, a gente não pode ficar apenas rodeando o reino de Deus, a gente tem que se jogar no reino de Deus. Para o reino de Deus ser manifesto na nossa vida, a gente tem que viver a vontade de Deus. Para o reino ser manifesto no nosso ser, a gente tem que morrer para nossas vontades e saber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Conclusão: se entregue ao reino de Deus e o reino de Deus será entregue a você. Muitos de nós queremos viver o reino de Deus, muitos de nós queremos ir para o céu, mas para a gente ir para o céu, a gente tem que fazer o céu aqui na terra. A gente tem que viver a vontade de Deus aqui na terra, e quando a gente subir para o céu, a gente só vai conhecer o Jesus. A gente vai ter um relacionamento aqui, e quando subir lá no céu, a gente vai poder abraçar, a gente vai conhecer Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai poder sentar na mesa dele e conversar: Abraão, como que tu foi sacrificar teu filho, o que tu tinha na cabeça, cara, como é que tu foi fazer isso? A gente vai conhecer todo o contexto. Mas para a gente conhecer isso, a gente vai ter que trazer o reino de Deus aqui na terra. A gente vai ter que ter a fé de Abraão e fazer a vontade de Deus, independente da dor que a gente vai sentir.